Iniciamos aqui, aula 39, da disciplina de Mecânica Analítica, continuando a falar sobre transdutores eletromecânicos. Programação desta aula. Vamos continuar a falar de relações constitutivas para transdutores. Agora, o transdutor de bobina móvel e funções de estado. O que é um transdutor de bobina móvel? Muito bem. Um exemplo de transdutor transferidor de energia, considere uma bobina que pode se mover num campo magnético uniforme. A bobina de voz de um alto-falante ou medidor de movimento de um amperímetro são aplicações representativas de transdutor de bobina móvel. A figura 6.5 a seguir mostra a configuração geométrica típica para uma bobina de voz de um alto-falante. Aí está. Bobina móvel num campo magnético permanente. Nós vamos a seguir explicar esse desenho com mais cuidado. Para frente. O ímã permanente mantém um campo magnético radial uniforme B no espaço anular. Dentro da abertura está a bobina móvel, que pode se mover longitudinalmente com velocidade V. Fios condutores flexíveis introduzem uma corrente I na bobina móvel. Requer-se uma força externa F agindo sobre a bobina para manter a bobina em equilíbrio contra as forças magnéticas. Para frente. A diferença de potencial na bobina de voz é Ezinho. Neste transdutor ideal, desprezamos a resistência elétrica e a autoindutância da bobina, bem como qualquer capacitância. Também negligenciamos a massa mecânica e o atrito, bem como qualquer restrição dos fios de entrada. As relações constitutivas para a bobina móvel ideal podem ser obtidas aplicando as relações de campo magnético lá que nós já vimos nas equações 5.26 e 5.27 de aulas passadas a um elemento diferencial da bobina de voz e integrando. Na figura 6.6 à frente, considere um comprimento dl igual a r de θ de uma espira da bobina na qual circula a corrente I. Aí está um elemento da bobina de voz. Né? Vamos para frente. O campo magnético B é mutuamente perpendicular à direção do fluxo de corrente e à velocidade V da bobina. Então, de acordo com a equação 5.27, o incremento em potencial na direção do fluxo corrente, ele é dada pela equação 6.23 aí, ó. O incremento no potencial dE é igual à velocidade V, produto vetorial B, escalar dL. Isso resulta menos, agora só podemos usar os módulos, menos V, B maiúsculo R de θ, pois não? A diferença de potencial total para N espiras é obtida integrando θ de 0 a 2πn. Este é um incremento na direção do fluxo de corrente. A diferença de potencial Ezinho na figura 6.5 representa uma queda no potencial na direção do fluxo corrente dentro da bobina. Portanto, a tensão nos terminais Ezinho na figura 6.5 é dada por
E E igual 2πnr BV, equação 624. Da mesma forma, a força do campo magnético no elemento de comprimento R de θ, na figura 6.6, é dada pela equação 5.28, que está aí, ó. O dF é igual a IDL vetor B. É possível só usar os módulos, então eu tenho R de θ, BI, na direção UX. Pois não? A força total para as N espiras é obtida integrando θ de 0 a 2πm. Esta é a força do campo magnético agindo na bobina de Voss. A força identificada como F na figura 6.5 representa a força externa requerida para equilibrar a força magnética. Portanto, a força externa F na figura 6.5 é dada pela equação 626, F igual a menos 2πn RBI. N é o número de espiras, R é o raio da espira, B, intensidade do campo magnético, que é anular, vezes I, que é corrente. As relações constitutivas podem ser simplificadas pela introdução da constante do transdutor T maiúsculo. Então, essa constante T maiúsculo, ela é definida como 2πnRB, dado pela equação 627. Então, no lugar da equação 624 e 626, nós podemos escrever essa equação 628. Ezinho igual T maiúsculo vezes V e menos T maiúsculo vezes I igual a F. Como as relações constitutivas para o transdutor de bobina móvel, é isso aí. Essas expressões nós podemos escrever como as relações constitutivas para o transdutor de bobina móvel. A constante do transdutor T maiúsculo depende da configuração geométrica da bobina e do campo, do número de espiras da bobina e da intensidade do campo magnético. De acordo com a equação 627, o T maiúsculo tem a dimensão de uma intensidade de campo magnético multiplicada por um comprimento. Pois não? Na primeira equação de 628, T maiúsculo tem a dimensão de um quociente de um potencial dividido por uma velocidade. E na segunda equação de 628, T maiúsculo tem a dimensão de uma força dividido por uma corrente. Podemos ir. Essas três dimensões são consistentes. E, além disso, se o sistema MKS racionalizado for usado, aí tem uma nota de rodapé, né? A magnitude de T será a mesma, seja expressa em unidades de Webers por metro, volts por metro por segundo ou newtons por ampere. Então, aí a nota de rodapé diz que quando um sistema misto de unidades é empregado, é prática comum expressar as relações constitutivas 6 e 26, ou 6 e 28, na realidade, na forma que está aí. E igual a TEM vezes V e menos TME vezes I igual a F na equação 628A, onde os fatores de conversão para as unidades empregadas são absorvidos nas constantes do transdutor. Essas constantes é TEM e TME. Para frente. Uma representação simbólica simplificada de um transdutor de bobina móvel é mostrada na figura 6.7. Aí, a figura 6.7 mostra uma representação simbólica
de um transdutor de bobina móvel. Continuando. À esquerda desta figura estão os terminais elétricos pelos quais passa a corrente I e através dos quais existe a diferença de potencial E. À direita está o êmbolo sem massa, preso internamente à bobina móvel, que se move com velocidade V da bobina e ao qual a força externa F é aplicada. As relações constitutivas 628 são exibidas abaixo do transdutor, lá na figura. Podemos ir. Bom, vamos falar em funções de estado agora. Em seguida, consideramos as funções de energia e coenergia para o transdutor de bobina móvel. Começamos calculando o trabalho realizado sobre o transdutor. A potência elétrica fornecida é EI e a potência mecânica fornecida é FV, F vezes V. No intervalo de tempo dt, o trabalho líquido realizado é dado pela equação 629. EI dt mais FV dt igual T maiúsculo V, que multiplica menos F sobre T dt, mais F vezes V dt. Isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Você pode observar aí. Então, continuando. Então, a gente conclui que nunca há qualquer trabalho realizado sobre o dispositivo. Não há acúmulo de energia armazenada. A energia magnética do transdutor, WM, permanece igual ao seu valor de referência. Aqui uma notinha de rodapé, o uso do adjetivo magnética aqui é opcional. Pois não? O transdutor ainda é conservativo, no sentido de que a potência instantânea de entrada EI é sempre igual à potência instantânea de saída menos FV. Por esse motivo, esse dispositivo é denominado transdutor de transferência de energia. Em seguida, consideramos a coenergia magnética definida por essa expressão aí, 6.3, a coenergia magnética, a função de x e i, ela é definida como lambda I menos a energia magnética, que é a função de x e lambda. Pois não? Se tomarmos o valor de referência da energia magnética como sendo zero, a coenergia magnética é lambda vezes I. Uma representação útil é obtida integrando a equação 628A para obter a equação 631. O lambda é igual a T maiúsculo que multiplica x menos x0, onde x0 é uma constante de integração. Então, inserindo a equação 631 na 630, obtém-se a coenergia como sendo dada pela equação 6.32, com energia magnética T vezes I, que multiplica x menos x0. Para frente. Quando a energia magnética é igual a zero. As relações constitutivas para o transdutor podem ser recuperadas da equação 6.32 usando 6.16, assim obtém-se a 633A e B, que são elas, expressões menos F igual derivada da coenergia magnética em relação a x é igual a T maiúsculo vezes I, e o lambda é igual a derivada da coenergia magnética com relação a I, que é igual a T, que multiplica x menos x0, que expressões que concordam com as equações 628 e 631. Aqui nós terminamos a aula 39. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.